E essa capacidade de entrar direto no assunto eu acho que é much appreciated. O CAE, Certificate in Advanced English, é dividido em 4 partes. Desde 2015 ele passou por essa alteração. Essas provas de Cambridge frequentemente, ou melhor, periodicamente, passam por revisões para se manterem atualizadas. A última revisão nas provas foi em 2015, então elas tiveram algumas alterações. Antes, o CAE tinha 5 partes, a prova era composta de 5 papers diferentes. Hoje, a partir de 2015, ela é composta então por 4. Quais são essas 4 partes, ou o que nós chamamos de papers da prova? É o Reading and Use of English, tá? Ou seja, a leitura e o uso do inglês, vamos falar daqui a pouco o que isso significa. Depois, writing, que é a escrita, listening, que é a escuta, e o speaking, que é a fala, a interação oral, ok? Agora vamos ver cada uma delas. Então, primeiro, Reading and Use of English. Deixa eu ver aqui para vocês o que eu posso explicar com detalhes. Essa prova é composta de 8 questões, pessoal. O nome, então, é Reading and Use of English, mas as primeiras 4 questões, ou melhor, 4 conjuntos, né? 4 enunciados, porque em cada enunciado tem várias questões. Eu vou chamar de cada uma dessas 8 aí, vou chamar de partes. Então, Reading and Use of English tem 8 partes. A primeira parte da prova, as 4 primeiras desse paper, na verdade são Use of English. Então, apesar do nome desse paper ser Reading and Use of English, é ao contrário, começa com Use of English. O que é o Use of English, então? É a gramática em movimento. O que é isso? Você conhece a gramática, conhece como é que a língua se estrutura, como é que são os tempos verbais, como é que é o vocabulário, como é que se interage as preposições. Agora, como é que os nativos usam isso? Como é que isso aparece nos textos? Como é que você pode manipular esses tijolinhos de significado do idioma para poder então passar uma determinada mensagem ou ter um determinado efeito, ou refrasear uma mesma frase, você colocar ela de um modo diferente para passar o mesmo significado. Isso tudo então é o que é avaliado no Use of English. Nós temos, por exemplo, collocations. O que são as collocations? São as palavras que vão juntas, um adjetivo e um substantivo, por exemplo. Em português nós falamos, um exemplo, chuva forte, caiu uma chuva forte. Em inglês, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria a hard rain, né? Ou strong rain, que não faz nenhum sentido, porque em inglês se fala heavy rain, que, por sua vez, em português, se a gente traduzisse de volta, também não teria nenhum sentido, que seria chuva pesada. Então, cada idioma tem o seu conjunto de collocations, isso é muito importante na prova do CAE. Outro ponto importante são os phrasal verbs. Nós temos, por exemplo, o verbo look, e aí tem também a questão das preposições, são as preposições que vão com os verbos e que cada preposição dá um significado diferente para aquele conjunto. Então, por exemplo, look up. Se você look up a word in a dictionary, você então está procurando uma palavra no dicionário, look up. Agora, se você está looking after someone, você está cuidando de alguém, que é diferente de look for, que é procurando alguma coisa, tá? Então nós temos up, after e for, são as preposições, junto com look, cada um tem um significado, cada um é um phrasal verb diferente, tá? Outra coisa interessante que cai no Use of English são as word transformations. Isso é muito legal, isso é a gente saber manipular as palavras com os prefixos e os sufixos. O que é isso? Nós, por exemplo, vamos pegar o verbo describe, tá? Describe é descrever. Agora você quer então falar que assim, descritivo. O exercício pede que você manipule aquela palavra para naquela parte do texto o que encaixa é um adjetivo. Como é que você cria um adjetivo a partir do verbo describe? Você vai ter que colocar um sufixo, uma terminaçãozinha diferente. Então você vai falar descriptive. Então, descriptive ali é o sufixo. Agora, se você vai trabalhar, por exemplo, com descritível, você também vai trabalhar com sufixo, fica describable, ou able, aí o bable vai ficar como o sufixo. Agora, você pode colocar um prefixo, é o que vem antes, se você falar undescribable. Ficou undescribable, ficou indescritível. Então isso é você saber manejar essas palavras, os seus prefixos e sufixos para dar o significado necessário. Então isso tudo é muito importante nessa parte do Use of English. Em seguida, as 4 outras partes da prova de Reading Use of English são de leitura especificamente. Aí na leitura, pessoal, é saber localizar informações específicas ou saber ter uma visão geral do texto para identificar o tom. O tom é
o autor é mais positivo, é mais negativo, ele é mais irônico, ele é mais crítico. Isso a gente pega do tom do texto e saber localizar informações específicas. Outra coisa também é a gente ter técnicas para leitura rápida, porque o tempo da prova é sempre curtinho e muito importante em todo o inglês nesse nível do CAE, mas principalmente nessa parte de leitura, é nós, e também na escrita também é muito importante, as linking words, que seriam os conectivos em português. Então você tem, por exemplo, as palavrinhas que dão uma impressão de consequência. So, therefore, hence. Então, são consequências. Portanto, assim, são essas palavras. Ou você pode trabalhar com however, nevertheless, são as que impõem uma condição. Contudo, entretanto, tá? Então são essas palavrinhas que nós precisamos ter atenção. Essas são as linking words. E outras também, como por exemplo, on the one hand, on the other hand, ou seja, por um lado, por outro lado. Então saber manejar isso é base para você se expressar bem, seja na fala, seja na escrita, seja na interpretação de texto, em qualquer idioma. O fato é esse. E principalmente aqui no nosso caso com o CAE, no inglês. Tá? Então esse é o primeiro paper da prova, é o Reading and Use of English, composto de 8 partezinhas. Aí depois a gente vai para a segunda parte da prova, ou melhor, o segundo paper, que é o Writing. O Writing, ele é composto de 2 partes básicas. Na primeira, a gente tem que escrever um essay. O que é um essay? Seria nas escolas brasileiras uma redação, é um texto dissertativo, é uma redação, uma composição argumentativa, você tem que argumentar. Então, geralmente eles dão um assunto ali e eles dão 3 pontos, dos quais você tem que escolher 2 e argumentar a favor e contra, tá? Por que eles dão 3 pontos e pedem para você escolher 2? Você não pode escolher 3, porque se você escolher 3, você vai ficar superficial. Você tem um limite de palavras, que é de 220 a 260 palavras. Então, calcule aí mais ou menos 5 parágrafos de 50 palavras cada. O que é muito importante nessa parte da prova, se você está fazendo no papel, a maioria das provas ainda no Brasil são feitas no papel. Agora, as provas de Cambridge estão começando a ser feitas também no computador. E se for no computador não tem nenhum problema, é só digitar diretamente. Agora, se for no papel, é importante ter em conta que para a prova, você precisa treinar muito, fazer simulados diretamente no espaço destinado para a escrita. Então, ali você vai ter os modelinhos, os simulados, você faz diretamente ali na mão e no espaço destinado. Ali você vai ver o tamanho da sua letra, você vai ver como é que você pode estruturar os parágrafos, porque você não tem muito tempo para poder pensar nisso na prova, você tem que estar mais ou menos automático. Então, a segunda parte da prova de Writing, te pede para fazer um texto também, mas aí é um texto a partir de 3 opções. Na verdade, Cambridge aí trabalha com 4 possibilidades de texto. A primeira é uma carta, ou pode ser uma carta letter ou e-mail, pode ser uma carta também como e-mail, não deixa de ser um gênero epistolar, como eles falam que é uma carta. Pode ser também um report, que seria um relatório, tá? Pode ser um review, que seria uma revisão, por exemplo, uma revisão de algum livro que você leu, que seria uma apreciação, tá? Uma espécie de resenha, em bom português. E um proposal, que é uma proposta para alguma coisa, para uma tomada de ação. Enfim, são 4 tipos de texto, tá? Todos eles têm muitas semelhanças. Agora, na prova, eles vão te dar a opção de escolher um texto dentre 3. Desses 4 que eu falei, eles vão colocar 3, vamos supor que na prova eles não ponham a opção de carta, e ponham só lá proposal, review e report. Você tem que escolher um dos 3. Ou tirem o proposal, aí põe report, review e letter, e-mail. E aí você então tem que escolher um desses, tá? E da mesma forma, são de 220 a 260 palavras para você escrever, tá bom? E aqui é claro que se aplica tudo que você vai usar nas outras partes, principalmente no que nós já falamos a respeito dos linking words, tá, para o paper anterior, que era de Reading and Use of English. Em relação ao writing, pessoal, é importante nós termos um language bank, um banco de linguagem, de expressões ou de frases, enfim,
que nos ajudem a passar a mensagem que é necessária, de acordo com o estilo de texto, de acordo com a nossa necessidade comunicativa. Então, no caso, para o writing, seja para qualquer tipo de texto, report, proposal, essay, nós precisamos ter linguagem específica para quê? Vou falar aqui em inglês alguns exemplos. Para descrever, que é o describing, evaluating, hypothesizing, você trabalhar com hipóteses, persuading, a persuasão é crucial, por exemplo, numa redação argumentativa. Você apresenta um argumento para persuadir o leitor do seu ponto de vista. Expressing opinions, então você tem que saber expressar sua opinião e matizar, balanceá-la, trazer a opinião contrária para dentro da sua e trabalhar, neutralizá-la para a sua ficar mais forte, por exemplo. Comparing e justifying, justificar uma ação ou outra, isso, por exemplo, num proposal, você tem que justificar o que você está propondo, tá? Então, isso é para a gente saber trabalhar com essas funções da linguagem e, ao sabermos fazer isso, a gente, então, pode escrever melhor, tá? Então, era isso que eu queria dizer em relação ao writing. Vamos agora para o próximo paper da prova do CAE, que é o listening, que é a escuta. No listening, nós vamos, então, ser expostos a diferentes registros sonoros, né? Que são desde conversas simples até conversas complexas. Então, pessoas dialogando, mas trocando informações simples ali logo no início do listening, que é composto de 4 partes. Então, conversações breves, rápidas, trocas de informações, a gente tem que marcar aquilo que o pessoal falou. Aí, e depois tem um monólogo, uma pessoa falando ou dando uma apresentação, não necessariamente uma apresentação, mas um monólogo um pouco mais extenso, 2, 3 minutos da pessoa falando de alguma coisa, por exemplo, a viagem que ela fez à África. E aí no texto tem uns espaços em branco que você tem que completar de acordo com o que você escuta. É importante salientar que todas essas partes do listening são tocadas 2 vezes. Mas voltando nessa parte em que você tem que preencher os espaços em branco, é importante lembrar que o correct spelling, a ortografia correta também é avaliada. A prova de listening, mas a escrita não deixa de estar aí embutida. Então você tem que ter uma ortografia correta e sempre em letras maiúsculas quando você for colocar na answer sheet, na folha de resposta, sempre com maiúsculas. Quando a prova for feita no papel, é claro que no computador é outra dinâmica, mas o exercício é o mesmo, tá? No listening, a gente também tem trocas de informações um pouco mais complexas, que é na parte 3 e 4, são diálogos um pouco mais complexos, ou uma espécie de debates. Então, a gente precisa estar muito treinado em relação ao listening e saber a mesma coisa pro reading, mais ou menos a mesma coisa, saber identificar questões ou informações pontuais, saber pensá-las, assim como o geral, o tom, se é um discurso de crítica, se a pessoa está expressando um humor mais satírico, ou se a pessoa está mais negativa, ou se ela está mais positiva, otimista, enfim. É importante saber isso também, tanto o geral quanto o particular. Isso em relação ao listening. Vamos agora então abordar a última parte, ou melhor, o último paper do CAE, que é o speaking. Pois bem, o speaking, na dinâmica de muitas provas, nós fazemos, por exemplo, você vai fazer a prova num determinado centro de exames, aí você faz essas 3 primeiras partes que nós já falamos, o reading, use of English, o writing e o listening você faz de manhã, muitas vezes, aí depois do almoço você faz o speaking. Então, a questão do speaking é o seguinte, não há que se decorar nada, há que saber se expressar, há que se treinar muito para você, nesse nível de CAE, você tem que se expressar com naturalidade. Mas, de qualquer forma, o speaking, ele é geralmente feito com 2 pessoas, 2 candidatos são entrevistados. Quando eles dividem 2 por 2 candidatos, vamos supor que na sala tenha 21 pessoas fazendo, eles vão separar 2 a 2, 9 vezes até completar 18 pessoas, e aí vai ficar 3 pessoas por último, 3 candidatos. Então esses 3 candidatos fazem a prova de uma vez. Porém, geralmente é 2 candidatos, você e um colega. A sugestão é, quando você souber já de antemão com quem que você vai fazer a prova do listening, começa a conversar com essa pessoa, começa a interagir com ela, porque a interação de vocês vai ser fundamental para o sucesso da prova. Então já quebra esse gelo entre vocês, isso vai só ajudar na hora do speaking. E na hora do speaking vai ter 2 avaliadores, um que interage com você, que eles chamam de interlocutor, que é o interlocutor, e um outro que não interage, que vocês vão ver que fica sentado ali um pouco mais de lado, no fundo, que é o assessor.
que está então avaliando o seu desempenho. Você vai ver essa pessoa escrevendo coisas no papel à medida que você vai falando, mas não se preocupe com isso, errei, ele está anotando. Não, ele está anotando ali também os seus acertos, ou a boa impressão que você causou. Isso é importante você levar em consideração, tá? Então são 4 partes, geralmente leva 15 minutos todas as 4 partes, toda essa prova feita em dupla. Na primeira parte é uma espécie de conversa mais light, de quebra-gelo, enfim, da onde você vem, o que você faz e tal, pergunta para um, pergunta para outro, isso leva uns 2 minutos ali. E aí depois, então, o interlocutor, ele dá a cada um dos candidatos, primeiro para o candidato A, ele dá então 3 gravuras e pede para ele comparar 2 delas. Assim como lá no writing, a gente viu que para o essay eles dão 3 pontos para você discutir, só que pede para você escolher só 2, é a mesma coisa ali. Se você falar no speaking dos 3 pontos, a questão é que você não vai poder aprofundar e você não vai poder apresentar uma linguagem mais aprofundada, que é o que eles precisam para poder te avaliar. Então, escolha só 2 pontos, fale sobre ela. Você vai ter 1 minuto para produzir um extended speech, para produzir uma espécie de monólogo, para eles poderem ver o que você consegue fazer com sua linguagem. Depois desse seu minuto, eles vão pedir para o colega falar por 30 segundos sobre o que você falou, ou seja, e vice-versa. Então, quando o colega estiver falando, preste atenção também no que ele fala, para você poder comentar, e um comentário inteligente, ou uma contraposição, ou você trazer uma complementação, isso é bem avaliado, tá? Aí depois eles apresentam, por exemplo, um esquema com uma determinada ideia, por exemplo, vantagens e desvantagens de diferentes tipos de comunicação. Eles apresentam isso num esqueminha, num diagrama para vocês dois, para os 2 candidatos. Aí tá lá, vantagens e desvantagens de, por exemplo, se escrever uma carta, se escrever um e-mail, ter uma videoconferência, uma palestra, uma conversa presencial, né? Face a face, uma pessoa com a outra. E aí vocês dois, então, vão discutir cada uma das vantagens e desvantagens por uns 2 minutos. Depois, o avaliador vai pedir, então, para vocês chegarem a uma conclusão sobre, digamos, qual que é a melhor maneira de se comunicar. Lembrando, pede para vocês chegar a uma conclusão. E aí, então, é a questão de opinar, argumentar, contra-argumentar. Então, é um pouco desse tipo de discussão que ele quer ver. Não é necessário chegar, não se precisa chegar necessariamente a uma conclusão de fato, mas essa interação argumentativa é o que eles querem ver. Esse é um ponto. E aí, no final, a partir dessa discussão de vocês, então vai entrar um debate, não vamos chamar de debate, mas o avaliador vai propor questões para se ampliar essa discussão. Então, sobre comunicação, aí vai, por exemplo, ele pode perguntar, e o que você acha da comunicação hoje na era da globalização? Estamos caminhando para uma maior comunicação entre as pessoas ou ela fica superficial? Veja que aí já é uma questão um pouco abstrata. Você já tem que falar, você tem que trazer hipóteses, você tem que elucubrar, você tem que pensar em outras questões, você tem que trabalhar com o seu conhecimento, trazer outras informações, enfim. Você está falando de unfamiliar topics. Quando eles falam unfamiliar topics, são tópicos abstratos, que não são concretos do seu dia a dia. Você trabalhar com valores da sociedade, valores éticos, enfim. E aí, então, esse tipo de discussão é o que eles esperam de um candidato de CAE, no nível C1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, tá? E aí, então, você tem essa discussão com o seu colega, com o próprio examinador. O examinador faz as perguntas e não toma parte na discussão, tá? E aí, então, fecha-se essa parte do speaking. Aqui o ideal é ver, a dica principal é ver ali no YouTube, tem um canal de Cambridge, que é Cambridge English TV. E lá tem algumas avaliações que foram feitas. Essas avaliações de speaking estão lá gravadas. É um avaliador fazendo, de fato, avaliações reais com 2 candidatos. Aí você pode ver como é que eles se saem, como que eles se expressam. E aí, lá também tem para download, logo ali na descrição do vídeo, os comentários dos avaliadores a respeito do desempenho desses alunos, desses candidatos. Isso é muito importante para você ter uma ideia de como é que você está se saindo, tá? Dicas importantes, pessoal, para a gente finalizar, então, esse panorama a respeito do CAE. Você tem que treinar nos seus simulados a passagem das respostas, porque cada um desses exercícios, menos o speaking, é óbvio, cada um desses exercícios você tem que marcar a resposta. Se você estiver fazendo a prova no computador, não tem problema, já é ali na hora, mas senão você tem que passar por um answer sheet, que é a folha de respostas. Treinar a redação no espaço apropriado, como eu já falei, e, sem dúvida nenhuma, a maior dica é fazer muitos simulados. Foco total, a sua vida é passar no exame, tá bom? Pessoal, desejo boa sorte e que passem no CAE. Good luck!